Na terça-feira, por volta do meio-dia, recebíamos um telefonema do Palácio da Redenção, anunciando que o governador nos receberia em menos de 24 horas, de um dia para o outro. Fez-nos, a mim e ao secretário Gilson Lira, imediatamente cancelarmos uma agenda previamente definida e conhecida, a agenda na capital paulista, aonde teríamos encontros com 4 empresas potenciais colaboradoras do nosso São João. E nós não queríamos correr o risco, eu até dizia, não em tom de brincadeira, Pimentel, secretário Flávio, Zé Luiz e secretária Tatiana, se nós passávamos 62 dias na expectativa do recebimento, Campina, como segunda maior cidade do estado, com as suas repercussões, com a sua grandeza, com tudo aquilo que repercute em torno dela, eu não iria apostar em não indo passar outros tantos, expectante por uma nova data. Cancelamos peremptoriamente esta viagem, que deve estar sendo remarcada para a próxima semana. Bem melhor, bem mais prático, obrigado. Para a próxima semana. Pois bem, nos dirigimos a João Pessoa, quarta, final da tarde, como assim estava devidamente aprazado. Fiz questão de levar alguns companheiros de trabalho, entre os quais o secretário Ricardo Pedrosa, de Planejamento, o secretário Gilson Lira, que falaria diretamente sobre as suas pretensões como organizador do maior evento festivo da região e do país, o nosso São João. Obviamente, levava o representante da nossa bancada, líder Rodolfo Rodrigues. Também convidei ao secretário de Comunicação, por razões óbvias, e o nosso secretário executivo, Hermano Nepomuceno. Ao chegarmos ao Palácio da Redenção, esperamos alguns poucos minutos, 1h30, mas fomos atendidos, enfim, e levamos ao conhecimento de Sua Excelência uma pauta que deve ter chegado às mãos dos senhores, porque fizemos questão previamente de colocar-lhes ao conhecimento prévio. 12 pontos, professor Flávio, nós expusemos. Em nenhum destes pontos houve quaisquer intenções, suscitamentos, indisposições de natureza político-partidária. Todos eles, de maneira séria, de maneira serena, faziam observações a demandas justas, portanto, justificáveis amplamente, professor Éder, pelo povo campinense. E começamos a pontuar um a um dos 12 itens que a pauta sugeria. Pois bem, o que ficou ao término de aproximadamente 2 horas de encontro? Se não peremptórios nãos, se não negativas diretas a essas demandas, como, exemplifiquemos, o desejo que Campina tem de poder decididamente resolver, secretário Alexandre Almeida, o imbróglio que nos envolve com a empresa de economia mista, a CAGEP. Sabedores somos todos nós que Campina Grande recolhe aos cofres da empresa algo em torno de 9 milhões de reais. O mais intrigante é que a ínfima parte do que é recolhido de cada um de vocês, de mim, de Zé Luiz, como consumidores d'água e dos serviços de esgoto, aonde há, não retornam em termos de investimentos à nossa sociedade. Isso nos prejudica e nos deixa impacientes, inquietos. O que nos fez no ano de 2005, por vias sugeríveis à Justiça, recorrer ao direito reconhecido pelo Marco Regulatório de 2007, posteriormente, sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que os municípios têm o direito à municipalização, assumir as atribuições desses serviços d'água e de esgoto. Isso nós conseguimos na primeira instância. O governo do Estado contestou os propósitos de nossa cidade sob o argumento de que Campina Grande, caso reconhecidamente absolvesse essas atribuições, iria gerar à empresa um prejuízo para a manutenção de outros compromissos seus em relação ao Estado. Ora, direito é do município. Se nós temos condições logísticas, de recursos humanos, se há reconhecimento legal para fazê-lo, que assim nos seja reservado.
E foi isso que eu expus. Hoje Campina Grande tem uma relação irregular. Não há contrato, não houve procedimento licitatório, ao contrário do que na capital existe, cujo contrato celebrado prevê a sua relação formal, legal, ao ano de 2014. Qual o prejuízo que eu expus ao governador? O prejuízo de não poder, em algumas áreas de Campina Grande, levar o programa Vias Abertas em razão da insuficiência de serviços prestados pela CAGEP. E citei como exemplos parte do Bodocongó, Ramadinha, parte do Presidente Médici, do Mirante, do Grande Campina, enfim, 6 ou 7, o Agimiro de Figueiredo, 6 ou 7 localidades para as quais temos nós a intenção de levar o programa Vias Abertas, mas nós não podemos fazê-lo sem que antes exista rede de esgoto. O governador disse, primeiro, que não concordava com o pleito de Campina em relação à municipalização, e depois projetou para um futuro não palpável, sequer alcançável aos nossos olhos, uma ajuda ou um investimento neste setor de saneamento. E assim, ponto a ponto, nós fomos dizendo, em relação ao Cine Capitólio, que é um problema delicado, Cine Capitólio que foi desapropriado no final dos anos 90, sem que explicitado fosse o motivo para a sua desapropriação. Depois ele foi tombado. Hoje nós estamos diante de riscos iminentes à população de Campina e desejamos levar a cabo um projeto desenvolvido pela Secretaria de Planejamento, pela Secretaria de Educação e Cultura, e pedíamos a colaboração do Governo do Estado. Também ficou sob projeção futura. Outro ponto que nós apontamos como de grande repercussão à cidade de Campina é a intervenção viária na Floriano Peixoto. Sabedores que somos, porque vemos que dia a dia há um acréscimo significativo nos carros licenciados, o que sugere dificuldades maiores de deslocamento, principalmente nas vias, ruas centrais de Campina. E uma das propostas que tecnicamente nós identificamos seria a intervenção viária da Floriano Peixoto, um projeto orçado em torno de 10 milhões de reais. Não preciso lhes dizer que também ficou a um futuro não palpável. Falei sobre o programa da municipalização do leite, falamos sobre a interligação da Almeida Barreto, falamos, secretária Tatiana Medeiros, sobre as razões pelas quais desconhecemos até o exato instante que os 35 milhões de reais que foram transferidos pelo governo federal, relacionado a procedimentos de alta complexidade, ainda não chegaram aos ouvidos das gestões municipais, secretarias de cada município do estado da Paraíba, os direcionamentos. Como falamos também sobre o CISREG, os 8 milhões que foram transferidos ao final de 2010, início de 2011, para a implantação desse sistema de regulação, não apenas dos leitos hospitalares, mas também da atenção básica. Coincidentemente, ou não, foi um ponto que depois o governador, e aí o motivo para que nós viéssemos a público e disséssemos, se não ato contínuo, porque voltávamos da capital por volta de meia-noite, e éramos surpreendidos, professor Hermano Nepomuceno, que nos acompanhava, exatamente com aquilo que terminou por ficar claramente como desejo do governo do Estado. O que o governo queria, e até que nos prove o contrário, constranger Campina Grande, constrangendo o administrador ao apresentar um documento que estava em uma pasta e que, ao término da nossa exposição, ouvindo ou negativas peremptórias ou projeções futuras que só Deus pode saber, o governador repassava às minhas mãos um documento que, por volta da meia-noite, ganhava a publicidade através dos órgãos competentes de comunicação do governo do Estado. Nítida disposição de constranger. Sob qual argumento? E aí depois conversávamos ainda na mesma noite. Eu não acordava, porque ambos estavam acordados, tanto Tatiana como o professor Flávio Romero, e eu dizia aos mesmos que, ao ouvir cada colocação exposta do governador, aquilo, instante a instante, secretário Gilson Lira, e Vossa Excelência se encontrava entre nós, parecia como algo ardilosamente construído
à nossa presença. À nossa presença. É o fato de receber Campina Grande, de reconhecer em documento oficial os seus pleitos e, por um outro lado, fazer condicionantes, expondo-nos como expondo a todos os demais municípios. E sem querer, por hipótese alguma, ao contrário do que é o desejo de outros, sem querer aqui ser conselheiro, ser orientador ou usurpador de atribuições que são próprias a cada chefe de executivo, aquilo que aconteceu com Campina Grande, a mim me parece não será diferente em relação a todos os demais outros 221 municípios, porque a relação do governo do Estado, felizmente, com a capital, felizmente para os pessoenses, povo que nós adoramos, de fato se distingue dos outros municípios. Por quê? Porque depois as peças foram se encaixando, fazendo uso de dados que no primeiro instante já chamavam-nos a atenção. Um dos pontos que eu abordava ao governador seria a necessidade de nós não superficializarmos o tema sobre saúde, sobre situações que em nível nacional, estendendo-se aos níveis estaduais e municipais, se veem. Mas o que mais me preocupa nesse debate é o nível de superficialização, de quem não consegue distinguir, ou por não ter o conhecimento preciso, e não tentar conhecê-lo, ou por quem tem o propósito de fazer o discurso político partidário, confundindo e invertendo papéis. Papéis que são do governo do Estado passam a ser entendidos por alguns poucos como de atribuição municipal. Papéis que são do governo federal passam por uma razão muito clara. Quem está próximo a vocês é o ente municipal. Não é o governo do Estado, Décio. Não é o governo federal. O fato que acontece na cidade é diretamente imputado à gestão municipal. E isso aflora muito mais quando nós temos uma cidade que respira constantemente as disputas de natureza político-partidária. Ora, logo em seguida a essa exposição que foi feita pelo governador, ficava eu, ao tempo em que ele negava diretamente ao secretário Gilson Lira toda e qualquer ajuda financeira, valendo-se do mesmo estratagema que em outros anos valeram-se outros governantes, de que se farão presentes ao São João, sim, mas com a Polícia Militar, com o Detran, se farão presentes com o terceiro núcleo de saúde, como se essas obrigações não fossem obrigações naturais e institucionais, como se todo e qualquer evento promovido em Campina Grande não tivesse do governo municipal não apenas o desejo, mas a obrigação da STTP acompanhar, da Secretaria de Saúde se propor a acompanhar, da Secretaria de Educação e todas as demais que tenham relação direta com aquele evento. Esse discurso eu já ouvi. Nos primeiros 4 anos de administração, o mesmo discurso, a mesma cantilena se dava. A ajuda ao São João de Campina, ela não se fazia naquilo que é fundamental. Ou, para você erguer aquela estrutura do Parque do Povo, imaginamos ser barato. Ou para trazer as grandes atrações para as quais todas as noites nós acorremos ao Parque do Povo, isso é barato. São quase 6 milhões de reais. A ajuda que Campina precisa é uma ajuda financeira, como a que nós tivemos em 2009 e como nos repetimos 6 vezes mais em 2010. Em 2009 foram 200 mil reais e em 2010 1,2 milhão de reais.